Amados irmãos, queria saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos estar desfrutando mais um pouco da palavra do Senhor. Dessa vez na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Romanos capítulo 6, versos de 1 ao 14, acompanha a leitura da palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do corpo ao pecado como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Até aqui que o Senhor nos abençoe. Vamos ter mais uma breve palavra de oração, amados. Ó Deus e Pai, eu te louvo, Pai, nessa noite, pela oportunidade, Senhor, de poder, Pai, desfrutar da Tua palavra mais uma vez na Tua casa, Senhor. Clamo a Ti, Pai, a iluminação do Teu Santo Espírito, que o Senhor, por Tuas misericórdias, fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos com poder e com graça. Esse é o nosso desejo e oração para que saiamos daqui, Senhor, edificados e o Teu nome em tudo exaltado. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, estamos diante aqui de um texto alto da Escritura do Novo Testamento, a carta de Paulo aos Romanos. Carta essa ao qual é motivo de muito debate ainda em grandes universidades, até mesmo de direito. Há quem diga que na Universidade de Oxford essa carta ainda é muito debatida nos dias de hoje, e tantas outras universidades mundo afora. Mas, diante dessas grandezas aqui, o apóstolo Paulo ele fala aos romanos, aqueles irmãos que conheceram a Jesus Cristo, provavelmente ou certamente por Pentecoste, onde um dos seus irmãos, ao ouvir o derramamento do Espírito Santo ali, pôde voltar a Roma e, dessa forma, nascer a igreja de Roma. E o apóstolo Paulo ele vê a necessidade agora de chegar a esses irmãos e de anunciar-lhes a salvação ou a justificação pela fé.
de maneira que tudo aquilo que ficou na lei, tudo aquilo que ficou para trás, na circuncisão, antes do véu ser rasgado, agora não era mais necessário esses homens praticarem atos cerimoniais, mas sim entender que Cristo é suficiente para a salvação do homem. Veja, ele começa do capítulo 1 da sua carta aos Romanos até o capítulo 3, falando justamente sobre a justificação, a justiça em Jesus Cristo. Ora, do capítulo 1 até o 3, meados do capítulo 3 aos gentios, e do capítulo 3 até meados do capítulo 5, a justificação de Deus também aos judeus. Meus irmãos, veja que no capítulo 4, ele fala que Abraão foi justificado pela fé. Abraão, aquele que firmou uma aliança com Deus, que o próprio Deus o chamou, o tirou da sua cidade e disse: vai para a terra ao qual eu te enviarei. E chegando lá, ao passado alguns anos, o Senhor fez uma aliança com Abraão. E essa Abraão tinha um selo visível, o selo da circuncisão. Mas, de fato, aqui no capítulo 4, vem mostrar que não foi esse selo, que não foi a circuncisão que salvou Abraão, mas sim a sua fé. Mas sim o fato de Abraão ter crido em Deus. E aí ele firmou essa aliança através da circuncisão. É importante entendermos que hoje em dia não praticamos mais a circuncisão. Aquilo que outrora faríamos com a circuncisão e aquele pequeno sinal de sangue ali, agora nós praticamos através do batismo nas águas. Antes circuncisão, agora aliança de Deus com o seu povo, aliança visível para a igreja, o batismo. Esse texto, meus irmãos, no capítulo 6, ele começa falando sobre a liberdade que agora nós temos por instrumento da graça de Deus do pecado. A carta de Paulo aos Romanos é um texto emblemático. Olhando para trás, nós lembramos da Reforma Protestante, lembramos de Martinho Lutero, 1517, quando ele mergulha nessa escritura e vem se encontrar no capítulo 1 ainda, nos versos 16 e 17, e entender que o homem, para ser salvo, bastava somente ele crer no Senhor Jesus. Tudo aquilo que ficou de cerimonial, todas aquelas amuletas, por assim dizer, que os homens carregavam como se fossem instrumentos para construir degraus até alcançar a salvação. Agora, em Cristo Jesus, isso está mais do que provado, que são coisas que ficaram no passado. Martinho Lutero, ele veio entender que para o homem ser salvo, bastava-lhe apenas Cristo. A igreja, de fato, tomou caminhos tortuosos. A igreja, de fato, não entendeu aquilo que era necessário e vital ao homem, senão a sua palavra, a palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós podemos desfrutar com clareza de uma liberdade extraordinária, de uma liberdade que só Cristo nos dá. Uma liberdade que nos faz entender os mistérios do reino de Deus. Aquilo que o povo judeu, no passado, encontrava-se fechado nas barreiras de Israel. Aquilo que os outros povos talvez não tinham conhecimento. Agora, pela pregação do Evangelho, gentios e judeus poderiam receber o Senhor Jesus Cristo. Pela pregação da mensagem do Evangelho. E esse texto aqui no capítulo 6, ele vem falar de algo muito mais forte nas nossas vidas. Voltando um pouco para o capítulo 5, ele vem tratar que por um só homem, por Adão, e pela sua semelhança, o pecado entrou na terra. O pecado
assolou toda a humanidade. E agora, todos nós estávamos condenados a essa morte eterna. Romanos 3:23 fala que todos, sem distinção, pecaram e carecem da glória de Deus. Meus irmãos, mas assim como o pecado entrou por Adão, agora nós estamos livres dessa maldição por Cristo Jesus. É interessante que no capítulo 7 ele começa fazendo uma analogia ao casamento. E nós podemos entender claramente de como Cristo nos livrou de fato da condenação do pecado, para que nós não precisássemos mais viver na prática do pecado. Ele fala no capítulo 7, nos versos de 1 a 3. Vou ler a palavra do Senhor. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Meus irmãos, nós não teríamos como nos livrar do pecado, da condenação do pecado, se Cristo não morresse. O fato é que, na morte de Jesus Cristo, como diz aqui no verso 10 e 11, ele matou a morte. Ele sepultou na sua morte também o nosso casamento com o pecado. É essa alusão que ele está fazendo aqui. E ao sepultar o nosso casamento com o pecado, na sua ressurreição, na sua vida, na forma gloriosa como ele venceu a morte, nós agora, como igreja do Senhor, nos casamos com Cristo. E é por isso, meus irmãos, que nós temos a possibilidade de não pecar. Esse texto, ele vem falar de todas as tentações que nós vivemos nessa terra. Tudo que nós somos tentados. No verso 7, ele fala que o corpo, o tabernáculo terrestre, ele é vendido ao pecado. Essa nossa habitação, ela é caída. Ela é vendida ao pecado. Mas o Espírito, ele vence a carne. Ora, quem é nascido da carne, é carne. Mas quem é nascido do Espírito, é Espírito. O Senhor Jesus, ao encontrar-se com Nicodemos não entendia o que era nascer de novo. Jesus Cristo dizia, necessário é nascer de novo. E Nicodemos, mestre da lei, questionava, Senhor, como pode um homem já adulto voltar ao ventre materno? Esse nascimento, meus irmãos, certamente era a forma mais esplêndida do Senhor Jesus nos mostrar como nós poderíamos sepultar o pecado na sua morte e agora nascermos de forma espiritual. E agora termos a possibilidade de dizer não ao pecado. O entendimento sobre pecado e sobre graça é algo que nos atormenta no nosso dia a dia. Ora, quem pode dizer aqui que não é tentado durante o nosso dia a dia? Somos tentados em amplas situações da nossa vida, em amplas maneiras da nossa vida. Dizer assim, não tem como sair de casa e não ser tentado. Não tenho como ir naquele lugar, naquele ambiente de trabalho e não ser tentado. Não tenho como ir na escola, na faculdade e não ser tentado. Eu não tenho como abrir o meu smartphone e dar um clique e não ser tentado. De fato, nós somos tentados amplamente na nossa vida. Mas agora, através da morte e da ressurreição do Senhor Jesus, ele nos desobrigou dessa condenação que é o pecado. Meus irmãos, a Escritura, ela nos fala aqui de uma escravidão.
E o termo que ele cita aqui, no verso 6 do capítulo 6, como escravos, no Novo Testamento, essa palavra ela é citada mais de 130 vezes. E a palavra, no original aqui, é por doulos. Doulos significa justamente essa forma terrível de escravidão. Em muitas passagens, ela é suavizada pela nossa tradução para servo. Mas entenda, antes de conhecer o Senhor Jesus, antes de sermos justificados, nós éramos escravos do pecado. Escravos de uma forma que não tínhamos como nos livrar dessa prisão. Não tínhamos como nos livrar dessa condenação. E esse corpo, esse tabernáculo terrestre, ele nos traz essa memória de que somos vendidos ao pecado. O apóstolo Paulo brada isso aqui no capítulo 7. Ao final do capítulo 7, após ele dizer que o bem que ele quer fazer não faz, mas o mal que ele não quer fazer se o faz, ele fala: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele glorifica ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, temos a sensação de que somos escravos do pecado, mas não mais. Não somos mais escravos do pecado. Hoje nós podemos dizer não naquilo em que somos tentados. Entenda, não é pecado você ser tentado. Não é pecado você ver algo no mundo que você cobice e de imediato você dizer não, não, Senhor, eu não quero esse desejo. Eu não quero praticar essa cobiça. Os meus olhos estão me atraindo aqui para a esquerda, mas eu vou para a direita. Eu tenho essa possibilidade. Eu quero que você entenda, meus irmãos, que depois da internet, nós não precisamos sair de casa para sermos tentados de forma ampla, em todos os sentidos. No sentido sexual, no sentido de dinheiro, da lascívia, sabe? No sentido de praticar o mal contra alguém, de ser um estelionatário, de praticar um calote. Meu Deus! Meus irmãos, de ontem para hoje eu não sei quantas mensagens eu recebi no meu celular de uma pessoa tentando invadir o meu WhatsApp, restartando a minha senha do WhatsApp. Obviamente eu estou com verificação em 2 etapas, mas eu tenho recebido constantes mensagens com o código de uma pessoa tentando invadir o meu smartphone. E o que eu quero dizer com isso? Hoje, praticamente a maior rede social que vai de entretenimento a business, a tudo na nossa vida, a álbuns de família, chama-se Instagram, que é do Facebook. Meu irmão, não precisa de 30 segundos para você ser tentado nessa rede social. E se você permanece naquilo, certamente você vai pecar. Aquilo ao qual o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que em Cristo Jesus você já está livre, você está liberto do doulos dessa escravidão. Agora você é escravo de Deus, você é servo de Deus. Mas sendo servo de Deus, se você não tirar os seus olhos, ou se você fixar os seus olhos por 30 segundos em algumas coisas no Instagram, você vai pecar. Você, em vez de resistir à tentação, você cai na tentação. Olha, nós temos de tudo nessa rede de mentiras sociais. Casais, marido e mulher, onde marido expõe a mulher, onde as brigas conjugais parecem ser divertidas e animadas, onde as mulheres, para fazer memes ou dancinhas, usam roupas que, sabe, não se tapa nada do seu corpo, e os maridos expõem aquilo como se fosse um troféu, ou como se fosse engraçado. E à medida que isso passa e muito do ridículo, do aceitável, mas muitas vezes nós nos pegamos consumindo essa droga. E ao consumir isso, nós não só estamos sendo tentados, nós estamos pecando, meus irmãos. De fato, nós estamos pecando. Então entenda
que diante de um mundo moderno ou pós-moderno, diante de tantos desafios de sermos a primeira geração da internet e das redes sociais, o que é que nós temos feito para, ao sermos tentados, não pecarmos? Se de fato nós temos essa possibilidade. Às vezes você pode falar assim: eu fui tentado no ambiente de trabalho a fazer um negócio ilícito, a fazer uma prática e ganhar uma vantagem ilícita, mas eu recusei. Eu sou honesto. Eu posso, de repente, estar no mundo político e na minha secretaria cair uma licitação de alto valor, e nessa licitação eu sou tentado a receber uma propina para beneficiar com o certame empresa A ou B, e eu recusei essa propina. Sou honesto, deixei de pecar. Eu posso, no que se aplica mais ao coração do homem, estar sendo tentado por uma colega de trabalho a cometer adultério e resistir. Mas, ao mesmo tempo, existem irmãos que, inadvertidamente, costumam pecar aos poucos, porque para você se sujar no lamaçal de pecados, o pecado ele vai entrando por brechas, por pequenas brechas. Você começa a admitir algumas coisas na sua vida que elas crescem de uma proporção que você faz: meu Deus, por que eu cheguei aqui? Isso é em tudo. É na propina, é no negócio errado, é na vantagem indevida. Ela começa com a pequena. Se você começa a praticar desvios na sua empresa, por exemplo, você trabalha no caixa, e você começa a desviar pequenos valores, manipulando ali informação com cartão de crédito, não basta muito tempo, você vai estar nos grandes valores. Se você começa a desviar dinheiro, por exemplo, em licitações, recebendo pequenas propinas, logo o seu coração, como diria João Calvino, que é uma fábrica de ídolos, vai lhe induzir ao grande pecado. Mas entenda, você já pecou desde o primeiro momento. Ninguém comete um adultério imediato, do dia para a noite. Não. Começa, se abre uma porta para a sedução, se abre outra porta para um olhar, se abre uma terceira porta para um contato, e você constrói aquilo no seu coração até que você, de fato, adultera ou vive na prática do adultério. Mas, meus irmãos, entendam, desde o primeiro momento que você é tentado, você pode dizer não. E o não é libertador, nesse sentido. O não é libertador porque nós já fomos libertados do pecado. O não é libertador porque nós já fomos descasados dessa escravidão. Agora nós somos escravos de Deus. Então, desde o primeiro momento, meu irmão, você tem que repreender. Desde o primeiro momento, você tem que deixar de seguir aquela página ou aquela pessoa que tem costumes pecaminosos no Instagram. Desde o primeiro momento, você não pode continuar flertando, você tem que dizer logo não. Bateu na janela da tentação, cai fora. Outra, não se sinta por forte por flertar com o pecado. Não se sinta por forte, porque você não é. Porque você vive num tabernáculo caído. Com o pecado não se brinca. Com o pecado você fecha a porta. Você diz não. Você para. Meus irmãos, não fomos libertados para a prática pecaminosa. Está dizendo aqui, de modo nenhum. É a primeira palavra do versículo 2, do capítulo 6. Nós somos libertados para uma vida santa. Nós somos libertos do pecado para um proceder em santidade. A maneira que o pecado ele não vai ser mais uma prática constante em nossa vida. Não dá para a gente, numa oração de contrição, dizer: Senhor, me perdoa porque essa semana eu pequei demais. Senhor, eu não sei nem contar a multidão dos meus pecados. Não. Temos sim, e devemos,
assim como o apóstolo Paulo, se considerar o maior dos pecadores. A maneira que nós temos que, como o Senhor Jesus também nos instruiu, considerar o outro superior a si mesmo. Não devemos pousar de santarrões, mas existem dois abismos aqui. É o abismo do farisaísmo, do santarrão, aquele que se considera o super santo, o super crente, o impecável, mas também o outro abismo, daquele que peca costumazmente, que peca por maneira comum durante a sua semana, que sabe onde tem caído, mas não tem voltado e não tem se arrependido, e faz daquele pecado o pecado de estimação. São dois abismos. O reverendo Augusto Nicodemos, ele faz uma alusão, já citei aqui, mas sempre me vem isso à memória, de você... Ele cita quando ele foi à África, alguma coisa assim, rodou muitos quilômetros com o carro, 5.000 quilômetros, coisa assim. E quando ele retornou, os homens sempre perguntam, né? Como é que foi o carro? Como é que se comportou o carro na estrada? Foi bem? Quebrou alguma coisa? Ele disse, quando nós rodamos 3.000 quilômetros e tal, aconteceu um probleminha leve. Baixou um pneu, consertamos, tal, dali seguimos, fomos em frente. E a viagem foi uma maravilha. O carro foi ótimo. Mas imagina se, nesse percurso, 5.000 quilômetros, a cada 500 quilômetros um pneu baixasse. Imagina se nessa viagem ele fizesse 10 trocas de pneu até chegar ao seu destino. Seria uma viagem terrível. Seria uma viagem nada confortável. Assim é o pecado na nossa vida. O pecado ele precisa acontecer e vai acontecer. Volto a dizer, o super santo é um grande abismo, mas ele vai acontecer por onde você caiu, por um deslize, ele vai acontecer por uma fatalidade. A melhor palavra para se expressar é essa. E não por uma prática comum do nosso dia a dia. Meus irmãos, não dá para passar a semana toda pecando e achar que está normal. Não é normal. Na vida do crente não é normal. Na vida do crente o normal é o proceder santo. Na vida do crente é nós entendermos que fomos batizados na morte de Cristo. E esse batismo na morte de Cristo, como cita no versículo 3 do capítulo 6, esse batismo, ele nos livra de vez da escravidão do pecado. No versículo 4 ele fala que a gente foi sepultado com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Meus irmãos, precisamos de fato andar em novidade de vida. Andar em novidade de vida indica andar com um testemunho como o Senhor Jesus andou. Se espelhar em servos, em homens, tal qual o apóstolo Paulo. Sede meus imitadores, todos nós conhecemos, como eu também sou de Cristo. Essa morte e essa separação do pecado nos possibilita, não só nos possibilita, mas nos obriga a andarmos em novidade de vida, a andarmos em santidade. Meus irmãos, é interessante, na perspectiva de se falar de livre-arbítrio, se nós de fato temos livre-arbítrio ou não, eu acredito que o nosso arbítrio, ele sempre será escravo. Sobretudo daqui para frente. Se andamos em novidade de vida é porque adoramos um Deus 3 vezes santo, como é citado na passagem de Isaías. E quando estivermos em glória, se o Senhor Jesus voltar, estando nós vivos, ótimo, seremos transformados. Não experimentaremos a morte do tabernáculo terrestre. Mas independente, se preciso for morrermos, se nós não pregarmos o Evangelho, não apressarmos a vinda do nosso Senhor e de fato experimentarmos a morte, um dia estaremos na nova Canaã, um dia nós estaremos no novo céu e na nova terra. E lá o nosso arbítrio,
será 100% escravo. Lá será uma atmosfera só de santidade. Eu costumo brincar com isso, na maneira de que existem crentes que não sentem prazer de estar na casa do Senhor ao domingo. E é interessante porque desde que o Senhor Jesus ressuscitou, no primeiro dia, os apóstolos, eles começaram a se reunir sempre aos domingos. E não interessa a questão da data, por assim dizer. Mas você não pode negar que a Igreja de Cristo em Maceió, ela se reúne no domingo. E é esse dia que nos remete ao descanso eterno com o Senhor. É esse dia que nos remete ao descanso santo com o Senhor por toda a eternidade. Meus irmãos, tudo isso aqui nos indica essa tão grande liberdade. Agora, nós ainda corremos o perigo de cairmos no abismo do pecado. Depois, ao estar com Cristo, no novo céu e na nova terra, o pecado não mais nos atormentará. De uma vez por todas, viveremos em novidade de vida. Mas eu lhe pergunto, é preciso esperar estar com Cristo para viver em novidade de vida, ou nós já estamos com Cristo, mesmo agora na nossa peregrinação, e podemos viver em novidade de vida? Sim, meus irmãos, podemos viver em novidade de vida. Não se conforme com o pecado. Não se conforme. De fato, você tem a real possibilidade de negar e de dizer não ao pecado. Ele continua no verso 5, dizendo: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que com ele viveremos. Meus irmãos, o que ele está dizendo aqui é muito simples. Quando nós morrermos e estivermos com o Senhor Jesus, de fato, nós estaremos de uma vez por todas livres de pecar e de desagradar o nosso Senhor. Mas enquanto o nosso dia não chega, enquanto a nossa hora não chega, que possamos lutar, que possamos batalhar em oração, na devoção, na leitura da palavra com o Senhor, para nos livrarmos dessa maldição que é o pecado. Repito, são dois extremos. É o extremo do santarrão, que não entende que é um miserável pecador, mas também há o extremo do chamado crente carnal, que não existe crente carnal. Todos nós, como crentes no Senhor, precisamos viver em novidade de vida, viver de forma que o Espírito, ele vença a nossa carne. No verso 8, ele fala que se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quando vive, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Meu irmão, essa palavra é muito forte. A palavra de Deus nos instrui a nos considerarmos mortos para o pecado. É um proceder muito forte. É um estilo de vida diferente do que nós temos visto no nosso dia a dia. É um estilo de vida diferente do que nós temos visto nas redes sociais. Veja, voltando ao Instagram, temos diversos artistas que professam a fé em Cristo no Instagram, mas professam, infelizmente, da boca para fora. Eles professam da boca para fora porque o seu proceder não é santo. Porque não adianta, meus irmãos, eu ter Cristo nos lábios,
mas ter o mundo no coração. Não adianta eu dizer que creio no Senhor Jesus, mas eu não obedeço. O Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus indaga: por que me chamais de Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos digo? Não adianta, meus irmãos, nós professarmos que somos de Cristo, se nós não o obedecemos. E eu digo a você, meu irmão, com toda certeza, obedecer a Deus é sempre o melhor. É sempre o que vai nos trazer a paz. É sempre o que vai nos fazer ir adiante, vislumbrando as coisas do céu e nos afastando mais das coisas da terra. O apóstolo Paulo ele continua no verso 12, dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Meus irmãos, Cristo fez tudo. Cristo fez tudo a tal maneira que nós fomos ressurretos, fomos transportados. Nós saímos literalmente do reino das trevas e agora nós habitamos no reino do Filho do amor de Deus. Nós habitamos no reino do Senhor Jesus Cristo, a maneira que nós não temos cerimoniais a cumprir, mas sim nós temos uma graça que nos liberta de forma abundante. Onde o homem entende que o pecado reina sobre o mundo, sobre a raça humana, nós entendemos que a graça de Cristo reina e nos domina e nos controla. Meus irmãos, Cristo, ele fez isso. Cristo, ele nos livrou das agruras do pecado e nos transportou para o seu reino de forma gloriosa. De maneira, meus irmãos, que a lei de Deus, ela é boa e santa. A lei de Deus, ela nos dá consciência de que matar é errado. Ela nos dá consciência de que roubar é errado. A lei de Deus, ela nos ensina que falso testemunho é errado, que não honrar o seu pai e a sua mãe está errado. Mas nós, se não tivéssemos Cristo, o homem que não pecou, o próprio Deus, para que pudesse cumprir toda essa lei e nos livrar da condenação da lei, pagando a preço de sangue a sua dor, a sua vida, o seu sofrer naquela cruz do Calvário, e indo ao Hades, tomando as chaves, matando a morte e ressuscitando ao terceiro dia, de fato o Senhor Jesus venceu a morte, venceu o pecado e nos deu uma vida e uma vida abundante. Meus irmãos, diante de tamanha certeza em Cristo, eu os conclamo, andemos em novidade de vida, andemos em proceder santo, andemos como o Senhor Jesus andou. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Andemos com o evangelho da cruz. Cada um quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, diante de um mundo de internet, onde mostra uma série de mentiras nas redes sociais, vidas com filtro, vidas com filminho pronto, estabelecido, com filme ensaiado para dizer que aquilo ali é vida real, onde uma série de falsidades que por trás existem vários abismos, nos conclamam a querer seguir aquele estilo, que nós rejeitemos isso, que nós repreendamos esse mal nos nossos lares e sigamos em novidade de vida, em santidade, por tudo aquilo que o Senhor Jesus fez, pela forma como o Senhor
matou a morte, pela forma como o Senhor nos livrou do pecado. Meus irmãos, que entendamos a grandeza do que Cristo fez. Que não deixemos esse mundo, a carne e o diabo nos enganar. A Bíblia fala que nos últimos dias o inimigo enganaria, se possível, até os eleitos. E nós temos visto muitos eleitos de Deus sendo enganados pelo mundo, pela carne e pelo diabo. Sendo enganados dentro da sua própria casa, com esse instrumento, que muitas vezes é instrumento de bênção, mas muitas vezes é instrumento de destruição. Nós não sabemos como proceder por si só. Volto a dizer, Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O nosso proceder tem que ser regrado e doutrinado pela Escritura, pela Palavra de Deus. O pastor Digleito, ele tem dito muito aqui, quer entender toda a Escritura, comece pela chave hermenêutica, comece por Cristo. Cristo, ele dá razão a todos esses livros, a toda a Escritura do Senhor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e para ele. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Em nome de Jesus, Igreja de Deus, Igreja de Cristo, 7ª Igreja Presbiteriana de Maceió, possamos dar não ao pecado, que ao sair daqui e entrar por essa semana, possamos ter um proceder santo, um proceder que impacte as vidas às quais estão ao nosso redor. Que nós não sejamos crentes 007, agentes secretos por onde nós passamos, mas que sejamos agentes de santificação, agentes que incomodam aqueles que estão ao nosso redor, agentes que impactam, mensageiros da reconciliação, que impacta aquele que está ao seu redor com o proceder santo. Aqueles que nos julgam, aqueles que nos arremessam pedras, aqueles que nos condenam, aqueles que mentem sobre nós, aqueles que nos afrontam com toda a maledicência, que possamos entregar de volta a todos eles a paz que vem do Senhor Jesus. Que não possamos responder com o pecado, que possamos não pagar o mal com o mal, mas paguemos o mal com o bem. Onde vier uma faca apunhalando pelas costas, que possamos entregar perdão, que possamos mostrar que o Senhor Jesus nos perdoou de uma multidão de pecados, que o Senhor Jesus nos livrou de uma multidão de pecados, e por isso nós, como grandes perdoados que somos, hoje podemos perdoar. Hoje podemos amar. Hoje podemos olhar para a pessoa que está no nosso lado e dar uma palavra de salvação. Hoje podemos andar em santidade e dizer, meu amigo, não peques. O pastor citou hoje de manhã, pregando em João, para a mulher adúltera. O Senhor Jesus disse a ela, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Que possamos olhar para todas as pessoas que estão em pecado ao nosso redor e dizer assim, meu amigo, eu não te condeno, mas Cristo pode fazer uma grande obra na tua vida. Ele pode te livrar do pecado. Você pode andar de agora para frente e não pecar mais. Você que de repente pode ser uma árvore que está plantada. De repente você pode ser na videira um ramo. E aquele ramo foi cortado, mas ele ainda está enxertado na videira. E Cristo nos conclama que nós tenhamos frutos dignos de arrependimento. Que nós possamos crescer, florescer e pregar às pessoas que elas podem estar enxertadas na videira e podem florescer. De repente pode se achar até que foi cortada, mas o perdão de Cristo nos possibilita, hoje mesmo, que nos arrependamos e que o sirvamos de todo o coração e que possamos dizer não ao pecado diante das tentações e diante de um mundo caído. Que o Senhor Jesus, que o Senhor da Igreja nos abençoe e nos ajude, meus irmãos, a andar em santidade diante de tantas coisas difíceis acontecendo.
Que Deus abençoe a sua amada igreja, em nome de Jesus. Amém.